Olá, eu me chamo Leonardo Volpatti, do escritório Lima Nunes Volpatti Advocacia e Consultoria. Hoje nós temos um bate-papo mais contraído sobre o caso do Neymar, sobre a questão da invasão de privacidade, sobre a questão de estupro e todas as questões jurídicas atinentes. Aviso desde já que esse vídeo ele tem o intuito único e exclusivamente de abordar as questões jurídicas, a tutela estatal sobre a violação de intimidade, sobre as questões do estupro e conscientizar as pessoas também sobre seus direitos. Nós não temos nenhuma pretensão aqui de fazer juízo de valor sobre o caso, de culpar ou inocentar qualquer uma das partes. Eu estou aqui com a Giovana Gersel, nossa advogada, especialista e criminalista, que vai abordar um pouco sobre revenge porn, sobre estupro e outras questões atinentes. E o Dr. Fábio Monteiro Lima, nosso sócio advogado também, constitucionalista, que também vai tratar dos aspectos constitucionais. Bom, doutora Giovana, começando com você, o caso do Neymar começou com a questão do vazamento do boletim de ocorrência que a Nájila fez. Posteriormente, o Neymar fez um vídeo quando estourou, toda a polêmica, e que ele demonstra a conversa privada que eles tiveram do caso. Posteriormente, o advogado dela deixa o caso, o primeiro advogado, já são 3 na data desse vídeo. Depois, um vídeo com uma suposta agressão do Neymar vaza na internet, reabre a discussão. Ela expõe as conversas do Neymar que não tinham sido expostas na íntegra por ele. E nesse meio tempo, Neymar e Nájila prestaram depoimentos. Eu acho que a principal questão que nós temos que discutir primeiro é o conceito de estupro. E aí eu peço sua ajuda para esclarecer para o nosso público sobre o que é estupro, como é que se configuraria estupro nessa situação. Sim. Então, de acordo com o nosso Código Penal, o estupro ele não abarca somente a conjunção carnal, Então, não se considera hoje em dia que o estupro seja só a penetração. Qualquer ato libidinoso que a pessoa te force a fazer por meio de ameaça ou agressão pode ser considerado estupro. Então, por exemplo, o simples fato, às vezes, de um homem te obrigar a praticar sexo oral, hoje em dia é considerado estupro. Antes dessa modificação, era considerado como atentado violento ao pudor. Então, como isso acabou entrando no estupro, esses crimes ficaram com uma pena mais gravosa do que tinha antigamente. E aí entra até uma discussão interessante no processo penal, porque antigamente, se uma mulher, o agressor obrigava ela a realizar sexo oral e depois estupro, ele tinha um concurso do atentado violento ao pudor e do estupro, então somava as penas. Hoje em dia não, entra tudo como um concurso formal. Então, se na mesma relação a mulher for forçada a praticar sexo oral, sexo anal e etc., é tudo o mesmo ato de estupro. Então, por um lado, a conduta ficou com uma pena mais grave, mas por outro lado, o agressor pode cometer mais crimes e ter uma pena menor por quantidade de crimes, porque entra tudo no mesmo conceito de estupro, como se fosse um estupro Então só. ficou mais rígido a penalidade do estuprador, você diria? Ficou mais rígido no sentido assim, que até o que hoje em dia considera o ato libidinoso estupro. Então, um homem passar a mão em uma mulher sem o consentimento dela, ou tentar forçar um beijo, tentar forçar qualquer coisa contra a vontade dela, pode ser de um homem também, Os homens também são vítimas desse crime. Isso tudo pode ser considerado estupro. E aí a pena ela é maior do que quando era atentado ao pudor. O que ficou, digamos, mais leve seriam nesses casos que tem vários atos seguidos, porque eles vão todos ser considerados como um estupro só. Entendi. E não, por exemplo, um estupro e um atentado, e não vai somar as penas, Fica só um grande ato de estupro. Entendi. E, doutora, complementando, uma questão que foi muito levantada desde o primeiro momento nesse caso é em relação a se o estupro durante a decorrência do ato, A questão da vontade da mulher ou da vítima que se modifica ao longo da relação sexual, ao longo da relação afetiva. Como é que é isso? Como isso tem evoluído ultimamente? Então, hoje em dia, o que importa realmente é o consentimento da vítima, no caso, do consentimento da mulher ou do homem dentro do ato sexual. Então, se o ato começou de uma forma consensual, mas aquela pessoa pede pra você parar, eu não quero mais, tem que parar. Se você prossegue nisso, aí sim pode ser considerado um estupro. Então, não importa se começou consensual. No meio do caminho não tem mais esse consentimento, se prosseguir, é considerado estupro.
Agora, o problema é você conseguir provar. Essa eu acho é uma das maiores dificuldades que se apresentam hoje em dia. Porque até nos casos de estupros que não são consentidos desde o início, eu diria assim, estupros mais violentos, a gente tem um dado, de acordo com o IPEA, de que apenas 10 a 15% dos estupros que acontecem no país são reportados. Desses 10 a 15%, menos de 2% são resolvidos com condenação. Então, o dado que a gente tem hoje é que ocorrem 135 estupros por dia. Com essa cifra oculta, né, pode-se considerar que teria um aumento para 852 a 1.370 estupros por dia, chegando a 500 mil estupros por ano no Brasil. Mas existe toda uma cifra oculta, porque muitas mulheres acabam não denunciando, e principalmente, de acordo com os dados do IPEA, 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes. E 70% dessas vítimas são abusadas por alguém que elas conhecem. Pais, padrastos, sim, familiares. Os estupros que eles são causados por desconhecidos em vias públicas, eles são a minoria dos casos. A maioria dos casos em mulheres adultas, mas a minoria dos casos em geral. No geral, 70% são conhecidos da vítima. Eu queria falar também, doutor Fábio, a questão do crime de internet, a questão do revenge porn e tudo mais. Porque um questionamento foi essa questão se o Neymar cometeu estupro ou não, e isso realmente é difícil de provar, né? Estavam só os dois ali, não tem até um presente momento provas concretas disso. Mas tem também a questão do crime de internet, que é a divulgação de imagens íntimas e tudo mais que ele fez posteriormente a denúncia, o BO ter vazado. E nessa situação específica, os doutrinadores vão ter que entender, né, jurisprudencialmente também, se é uma divulgação de vídeo íntimo, se isso denigra a imagem dela como pessoa e tudo mais. Como é que você entende isso na via constitucional? Com certeza, o caso é sempre muito novo. No Brasil, a gente costuma fazer legislação penal à medida de cada crise. Então, no primeiro momento, você teve a invasão de hackers do computador daquela atriz, a Carolina Dickmann, fizeram uma lei só sobre distribuição de fotos íntimas que foram obtidas ilegalmente. E é a lei Carolina Dickmann. Num segundo momento, você tem um novo crescimento da questão do revenge porn, que é basicamente o uso de imagens íntimas trocadas consensualmente no primeiro momento, e você faz a divulgação ilegal dessas imagens para punir, para difamar a vítima dessa divulgação indevida, que é o que tem sido utilizado a expressão americana, que significaria pornografia de vingança. A questão de como, e essa é uma lei muito recente, você tem uma lei de menos de 2 anos tratando disso no Brasil. E como tratar disso no caso do Neymar? Pois bem, a alegação da defesa é de que a divulgação se deu justamente no exercício da ampla defesa e do contraditório. Porque a ampla defesa, um conceito constitucionalmente protegido há mais de 600 anos, ela não se dá apenas nos autos, apenas no processo físico. Porque se assim fosse, ela não seria ampla, ela seria restrita a determinado meio. Então a defesa eu fiz isso para proteger a minha dignidade, já que estava sendo atacado de um crime muito grave, como é o crime de estupro. Por outro lado, o tipo penal ele não comporta exceções que não estejam previstas em lei. Então resta verificar, e isso vai ser feito através da perícia dentro do devido processo penal, verificar se a imagem era, por exemplo, suficiente para identificá-lo. Porque ele não compartilhou em nenhum momento, por exemplo, a mídia original. Foram compartilhados os prints móveis de uma conversa em que estava, de certa forma, borrada a imagem original. O quanto isso é suficiente para enquadrar no tipo penal é um assunto a ser debatido. Eu particularmente entendo que a proteção deve ser ampla à imagem de quem compartilha. É como permitir que alguém veja de relance no seu celular uma mensagem comprometedora. Se aquilo efetivamente te compromete, isso está levando ao ferimento do seu direito à privacidade, do seu direito fundamental à privacidade. Porém, se não há a identificação, é o caso de entender que prevaleceu o direito à ampla defesa. Nesse caso especificamente, né, a doutrina e essa importação do direito norte-americano, que chamou de revenge porn, tem até a discussão se é pornografia, né? Sim. Porque pornografia é outro conceito. A maioria desses casos são pessoas que tiveram um relacionamento, e muitas vezes pela dificuldade da separação e por não entendimento de uma das partes que houve uma
um rompimento da relação afetiva, essa pessoa pune a outra divulgando fotos e vídeos que eles gravaram no âmbito da intimidade deles, do relacionamento deles. Agora, no caso do Neymar, não foi isso que aconteceu. Não foi exatamente isso que a lei prevê e tutela que aconteceu. O que aconteceu foi que ele mostrou um vídeo em que está lá mostrou um vídeo com as mensagens e tem alguns vídeos que estão lá. Então ele não compartilhou diretamente a mídia original. A mídia para os amigos, né, o que a lei prevê. Mas ele mostrou apenas o andamento da conversa. Então a dificuldade é interpretar se isso se caracteriza na lei. É porque na real, desculpa, mas na verdade, na lei não fala nada sobre você precisar ter o dolo de se vingar. Na lei é bem claro, na lei de importunação sexual, que é o ato de você divulgar ou publicar imagens que apresentem nudez sem consentimento. Não, inclusive, nem comenta se precisa ser numa via original ou se pode ser em prints da sua conversa. Pelo tipo penal, estaria enquadrado, porque, teoricamente, ele divulgou imagens de nudez sem o consentimento da pessoa que mandou aquelas fotos a ele. Aí entra essa discussão sobre a ampla defesa ou não, mas eu acredito que ele poderia muito bem ter se defendido sem expor essas fotos. Ele poderia ter apagado as fotos da conversa e deixado, por exemplo, só a conversa. E uma situação também que poucas pessoas talvez tenham notado é que ele deixou esse vídeo no Instagram dele por pouco tempo, né, por um dia. Apesar de que o dano é gigantesco, né? O Neymar é o maior engajamento. Exato. Mas imediatamente ele deve ter sido orientado a ser retirado. O objetivo último, sabendo que na internet tudo é eterno. Sim. E entra até naquela discussão do direito ao esquecimento, porque a internet é eterna. Então basta você divulgar por um dia, por uma hora, se tiver um alcance razoável, e aquilo já está salvo em milhares e milhares de computadores e é impossível de se recuperar todas as versões daquela mídia. É absolutamente impossível. Então o efeito de divulgar sem consentimento a imagem está atendido. A questão é saber se ele tivesse que esconder o fato de que aquelas imagens apresentavam nudez, ele estaria prejudicando o seu direito a defender-se. O argumento dele, no caso do estupro, era demonstrar justamente o consentimento dela. E como ele ia demonstrar esse consentimento? Demonstrando as imagens e as conversas. Não apenas o texto do que ela enviou, mas também a imagem. Porque a imagem é a fala. Isso é o entendimento dele. Não quer dizer que é o entendimento correto. Isso é uma tese nova que os tribunais vão ter que enfrentar. Agora, e resta saber também se a imagem identifica ela. Eu não sei se a imagem identifica ela, porque não tem o nome dela, não tem o rosto dela propriamente dito na imagem, mas não é um debate realmente que eu possa lhe dizer que há ou não um crime. É um crime que vai ser discutido nos tribunais adiante. Mas assim, ao meu ver, as imagens não são necessárias para comprovar o consentimento dela, porque as mensagens foram muito explícitas do consentimento dela. E, primeiramente, aí a gente vai começar a entrar nesse assunto de que há falhas na narrativa dos dois, né? A falha na narrativa dela e a falha na narrativa dele, porque ele não expôs a conversa inteira. Ele começa dizendo, vou expor toda a verdade, mas ele para ali no minuto que não mais interessa. E no fundo, se nós formos analisar bem, isso acaba sendo mais uma estratégia, acho que nem tanto de provar a inocência dele. Porque pra provar mesmo, foi que nem eu falei, ela ter a vontade de praticar uma relação sexual com ele não significa que não teve estupro. Sim. Né? Ela pode ter tido a vontade de iniciar o relacionamento e no meio do caminho aquilo não ser consensual. Então ter as mensagens dizendo que eu quero ter essa relação não isenta essa relação, senão a gente vai até supor que não existe mais estupro, por exemplo, em casais casados. Sim. Porque eles são casados, então não vai ter estupro. Eu acho que... É uma teoria que existe da lei, né? Você fala. No conceito... O fato de eu ter começado a relação com consentimento não isenta a possibilidade de haver um estupro ali, né? Essa divulgação de imagens, e aí esse é o problema dessa exposição exacerbada do processo penal, porque obriga as partes do processo a precisarem expor todo o processo, todos os seus argumentos para tentar se defender. Porque é um juiz que é muito cruel, esse juiz da internet, né? E aí o que ele faz? Coloca todas essas mensagens que a partir do momento que você vê uma mulher
com um alto desejo sexual, demonstrando interesse, aquilo ali já manchou a imagem dela. Não precisaria nem das fotos. As mensagens por si só já teriam manchado a Isso imagem vai dela. desabonar, a ideia fundamental é desabonar o depoimento dela. Isso. Porque num crime, em todos os crimes de intimidade, em todos os crimes feitos a quatro paredes, o depoimento pessoal da vítima ele tem um peso muito alto. E a jurisprudência do STJ e do STF tem caminhado para dar um peso maior para o depoimento pessoal da vítima, em homenagem, por exemplo, a essas cifras da falta de declaração. Então, como você reverte essa jurisprudência? Atacando a imagem da vítima. E assim você destrói o poder probatório do depoimento da vítima por dúvidas em outros elementos da sua vida. E, entrando nisso que a colega colocou, o grave problema é esse, porque você não discute mais o fato, você discute as pessoas. E direito penal, isso é aula 1, né? Direito penal não deveria mais discutir a pessoa, a gente não acredita mais na personalidade voltada para o crime. A gente acredita numa criminalística pautada no fato. E voltado no fato, eu queria também trazer uma discussão, e principalmente trazer a sua análise, né, como criminalista, da questão ela demonstrou em determinado momento questões de marcas, que ela teria apanhado ou algo do tipo, né? E o vídeo contradiz isso porque ela meio que bate no Neymar. Isso. E aí eu queria saber assim, em relação às marcas que ela tem, como é que é o procedimento para você averiguar? É muito difícil você... Queria entender melhor como é que a gente consegue averiguar se houve consentimento nisso ou não, né? Só pelas marcas é complicado, porque o procedimento que deveria ter sido adotado e não foi, até pelo que ela expôs, né, porque o advogado dela orientou ela a não fazer isso, mas se ela tinha sofrido estupro e acreditado que sofreu estupro, ela deveria ter ido para uma delegacia, assim que ela tiver chegado aqui no Brasil, prestado o boletim de ocorrência. E aí, com esse boletim de ocorrência, ir fazer um exame no Instituto Médico Legal. Seria encaminhada pela delegacia. Seria encaminhada, exatamente. E o que já é um atendimento de difícil acolhimento da mulher. Porque às vezes a mulher, quando ela acabou de ser estuprada, ela primeiro não consegue perceber que ela foi estuprada. Às vezes demora pra você se atualizar desse trauma, realmente, perceber. E quando elas percebem que são estupradas ou quando elas são muito agredidas, o primeiro lugar que elas vão ir vai ser no hospital, não vai ser na delegacia, né? Então, isso é um pequeno problema. Mas no Instituto Médico Legal, na perícia vai averiguar o quê? Que ela tem hematomas, que ela apanhou, pode pegar o sêmen, mas o hematoma, o apanhou, não necessariamente quer dizer que não houve consentimento. Que não houve consentimento. Por exemplo, estamos falando desse caso específico, né? Que aí o Neymar diz, olha, mas pela parte das marcas você é responsável, você ficou me pedindo mais. E ela fala, não, eu não te pedi mais, eu pedi pra você parar. E só o relato das marcas fica difícil, né? Porque o argumento dele é isso, nós estávamos tendo uma relação sexual que era agressiva, mas era agressiva e era consensual. Só pela marca, não dá pra você ver na perícia se aquele tapa foi consensual ou não. Só registra que tem o tapa. Situação também, doutor Fábio, um pouquinho só pra nessa linha, pra gente perder a linha, também a questão do exame que houve eu não sei nem o nome exato, mas o exame do sexo em si, né? Que foi feito e não foi constatado nada, porque uma das coisas que ela alegou é que ela pediu para ele colocar a camisinha e ele não colocou. E até onde eu sei, esse exame para você saber, coleta do sêmen e tudo mais, ele consegue ser feito até 7 dias posterior ao ato. E como é que você vê essa situação? Sobre essa de colocar a camisinha, pedir para colocar a camisinha, não. Então, existem alguns países que consideram isso estupro. Mas aí, porque é um estupro, eu diria, de consentimento de forma, né? Eu consenti ter essa relação sexual com você desde que tivesse preservativo. A partir do momento que você me engana, porque o que era muito comum acontecer era isso, era os homens colocarem preservativo, tirarem no meio da relação pra continuarem o ato sem preservativo e a mulher não perceber. Praticamente uma fraude, né? No mínimo um estelionato. No mínimo, Então, assim, seria uma falta de consentimento na forma, porque aquela mulher, provavelmente, se tivesse que fazer aquela relação sexual sem preservativo, ela não faria. Aqui no Brasil, isso ainda não é considerado estupro, porque, de novo, né, no nosso entendimento legal, o estupro é feito pela violência ou grave ameaça. Então, isso não seria um estupro de acordo com o nosso Código Penal.
E Mas aí, poderia ser talvez uma importunação sexual ou algo assim? eu acho que poderia ser prática de ato sexual mediante fraude. Sim. Eu acho que seria o que mais Configuraria, no caso, configuraria. Mas aí, de novo, como é que você vai provar? Porque mesmo se você vai fazer o exame vai constatar que tem sêmen na vagina. Mas não comprova se você teve uma relação sem preservativo consensual ou não. E aí a gente chega no grande problema desse processo e de todo o processo envolvendo esses crimes de intimidade, que é a necessidade para o sistema funcionar de uma palavra da vítima 100% idônea, porque quando nós desconfiamos da palavra da vítima, nós prejudicamos milhares e milhares de mulheres que são vítimas e que não teriam outro meio de provar senão a sua viva voz. E, por outro lado, se você dá plena e irrevogável crença à palavra da vítima, você mata o processo penal e mata o devido processo. Porque você acaba com a ampla defesa, você está condenado com uma prova inquisitória e irrebatível. Se alguém se envolve numa relação sexual violenta, deixa uma marca, a vítima afirma que é, e se essa palavra valer 100%, o processo já inicia sentenciado. Então, o grande desafio da sociedade moderna é sair daquela fase em que nada era violência, em que a mulher era mero objeto do homem, em que, por exemplo, o casamento pós o ato de estupro afastava a pena do ato de estupro, para uma fase em que a gente consegue lidar de modo civilizado com os fatos sem destruir as reputações de vítima e de réu. Esse eu vejo que é a grande dificuldade. E aí eu puxo nesse caso pro problema da participação do advogado. O profissional do direito ele tem uma responsabilidade violentíssima nesse processo, aconselhando a vítima como captar as provas, acompanhando a vítima na delegacia, fazendo com que o delegado ou a delegada de polícia civil tenham respeito pelo depoimento da vítima, protegendo o sigilo da vítima, instruindo o réu como se portar. E um caso, para mim, extremamente grave desse processo é o comportamento dos advogados envolvidos. Sim. Muito complicado, sigilo sendo abandonado a toda forma. Ninguém é obrigado a se manter na defesa de alguém quando há uma perda da relação de confiança. A confiança do advogado é fundamental. E o advogado tem o dever de se afastar quando perde a confiança do seu cliente ou no seu cliente. Mas ele deve manter o seu dever de sigilo. Um advogado que afirma que ela mentiu está acabando com o depoimento, com a validade do depoimento dela ao longo do restante do processo penal. E é uma dificuldade também, não só, principalmente os criminalistas que atuam no tribunal do júri, nessa questão desse pré-julgamento midiático, né? Porque eu senti, pessoalmente, quando o Neymar expõe a conversa, meio que mata, né? Sim. Não, ela já está condenada a partir disso. E é interessante, e esse é o intuito desse vídeo, não é condenar nem inocentar ninguém, é trazer esses aspectos, porque o problema é muito complexo. E o direito é uma evolução civilizatória para a gente tentar entender até que ponto os atos e não a pessoa é culpada e quais repercussões tem da tutela estatal, de prender ou de ter uma pena maior. O direito penal brasileiro ele tem sofrido muito com a personalização. Seja no caso do Neymar, seja no caso do Lula, Cunha, A, B, C ou D. Quando o réu é contra mim, eu quero o direito penal máximo. Quando o réu é a meu favor, eu quero o direito penal mínimo. É de quinta velocidade, ou de primeira velocidade, ou de nenhuma velocidade. E a gente tem que lembrar, ontem vi uma entrevista que me lembrou dos primeiros semestres de faculdade. Teoria da Justiça de John Rawls. Véu da ignorância. Ou empatia humana básica. Se colocar no lugar do outro. Se eu fosse o acusado, se eu fosse a vítima, como eu queria que fosse o direito? E aí você tenta equilibrar, porque hoje foi o Neymar que foi acusado. Algum tempo atrás foi um segurança que foi acusado de um caso que foi provado que não foi. E quantas outras mulheres foram vítimas repetidas vezes porque não tiveram oportunidade de denunciar? Então a gente precisa ser um pouco mais humano no trato com a vítima e com o réu e dar um passo para trás. Muito bom. Então eu acredito que a gente cumpriu aqui um bom plano de voo. Obrigado, doutora Giovana, nossa especialista, nossa criminalista, doutor Fábio, nosso constitucionalista, eu como humilde civilista
E tem algumas considerações finais a ser feitas por vocês ou tá ok? Eu acho que o principal que nós temos que tirar desse processo, desse caso, são duas coisas. Primeiro, a gente não pode condenar os homens de forma precipitada e nem desvalorizar completamente a palavra da vítima. Vamos tentar seguir ao máximo o nosso preceito de que ninguém é culpado até que se prove o contrário, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E principalmente eu queria deixar essa alerta para as mulheres ou homens, quem estiver assistindo, que se você sofreu algum estupro, se você sofreu qualquer ato libidinoso que foi contra a sua vontade, procure uma delegacia de polícia. Se você não tiver força para fazer isso de imediato sozinho, fale com algum amigo seu, busque suporte, existem mapas de acolhimento e procure ajuda o mais rápido possível e para você sair dessa situação e até para você buscar a justiça. Mas não sofra isso sozinho, isso é uma realidade de muitos brasileiros e você precisa de apoio, você precisa de suporte e o mais importante de tudo, nunca é culpa da vítima. A gente vive uma sociedade que culpabiliza a vítima. Pergunta que roupa você usou, se você deu margem. Não é não. Consentimento é a coisa mais importante para uma relação sexual. E então não é sua culpa, você não está sozinho e busque ajuda. Isso é o principal. Impossível acrescentar qualquer coisa depois disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Assine o nosso canal para receber os demais vídeos que nós faremos. E é um prazer contribuir com essa discussão. Muito obrigado.